Hello. Olha, antes de ouvir esse teu áudio que tens aí, venho aqui, porque eu estava para aqui a arrumar as estantes e, como sempre, dou por mim a abrir alguns livros. E estava para aqui a abrir uns livros nomeadamente do Sagrado Feminino, e ler umas passagens, e lembrei-me de uma coisa que eu, a primeira vez que vi alguém falar sobre isto, foi há uns bons meses, uma americana que eu sigo no Instagram. Eu não sei se ela partilhou isso no site, se na página do Instagram, em como ela diz que há uma tentativa de apropriação do sagrado feminino pelas mulheres com útero. E, inclusive, ela fala de coisas que eu pensei, ok, não sou a única a pensar assim. Porque, efetivamente, na altura não tinha discutido isto com ninguém. Porque lá está, o feminino, e eu escrevi já sobre isso, o feminino não é apenas físico, não é? É espiritual, é intelectual, podes senti-lo e conectar-te a ele através da dança, das artes, qualquer tipo de arte, do estudo, nomeadamente de figuras ligadas ao feminino e assim também ao masculino. Eu sei que tu concordas comigo neste aspecto em como todos nós temos feminino e masculino em nós, não é? E é deste casamento alquímico que nascem todas as coisas que existem. Claro que depois um estará mais exacerbado que outro, mas mesmo durante o dia, o feminino e o masculino vão se alterando dentro de nós. Se uma mulher, não precisa de ser uma mulher, se uma pessoa trabalha numa firma, numa empresa de alta, que há grande competitividade, se calhar ali vai ter um maior contacto com o seu lado, não é, masculino. Aquela energia de ação e de, lá está, mais competitiva. Se bem que dizem que as mulheres também são competitivas, mas não, não vamos entrar por aí. Tem mesmo a ver com aquela competição de produzir, não é? Fazer mais, fazer mais, fazer mais. Apresentar mais resultados. E depois, quando a pessoa vai para casa, acaba por se conectar mais com o feminino, não é? Ali na vida familiar. E depois, claro, temos as distorções de cada uma das energias, nomeadamente nesta suposta competição entre mulheres. E mesmo quando eu fui iniciada a guardiã do útero, estava lá um homem que já tinha feito anteriormente, já tinha feito o ritual. E aquilo que nos foi explicado e que para mim faz sentido é que não temos de acreditar que existe um útero energético nos homens, mas é pensarmos que também eles têm esta conexão com o feminino e, portanto, eles não vão poder passar o ritual a outras pessoas, como nós podemos, nós mulheres, mas podem receber o ritual, porque esta energia permeia tudo, não é? Tanto uma como a outra. E daí que me faz confusão e acho que é muito limitador nós estarmos a dizer que o feminino é para mulheres com útero, mulheres que menstruam. Porque se formos pensar assim, o que é feito de mulheres, por exemplo, que fizeram uma esterectomia, e eu sempre aprendi que, por exemplo, na conexão com as fases da lua, uma mulher que menstrua pode conectar-se com as fases da lua seguindo a sua menstruação, não é? Enquanto que uma pessoa que não menstrua pode conectar-se com a lua externa, enquanto que uma pessoa que menstrua pode utilizar a lua interna, que é este ciclo menstrual, uma pessoa sem menstruação conecta-se com a lua exterior. E acho que é muito limitador
e principalmente na fase em que estamos, não é? E em que se devia propagar cada vez mais uma aceitação. Parece que determinadas pessoas estão a fazer exatamente o contrário e estão a querer roubar para si tipo o direito único de determinadas experiências. E isto faz um bocadinho de confusão. Eu queria saber, eu acho que nós nunca falámos disto especificamente. Qual é a tua visão sobre isto? Porque acabamos por entrar aqui numa distorção daquilo que é o feminino, não é? E também há a distorção daquilo que é o masculino. Ai, amei, amiga. Adorei essa do entre o casamento alquímico do feminino e do masculino, que nascem todas as coisas, é a partir de... lindo, achei fantástico, cereja no topo do bolo. Sim, para mim não sequer me faz sentido de outra maneira. Eu estava a ouvir e estava a pensar que não sei se é correto descrever desta maneira, mas é como se o feminino e o masculino fossem um estado. Cada um deles fosse um estado de ser. Um estado que existe em nós, em todos nós, homens e mulheres. Portanto, o feminino e o masculino são polaridades, não é? Isto vem tudo muito mais atrás, não é? Da ideia de que tudo é uno, não é? A energia é uma só. Nós aqui, enquanto seres que, para compreendermos, para estarmos na matéria, não é? Para conseguirmos compreender as coisas, precisamos de dualidade. Precisamos que as coisas sejam separadas para contrastar uma coisa com a outra, conseguir distinguir e conseguir perceber. E o objetivo é da dualidade depois conseguirmos voltar a compreender o todo. Portanto, nós somos criaturas duais e dessa dualidade nasce portanto, a primeira divisão de todas é entre o feminino e o masculino. E todos nós temos esse feminino e masculino. No mapa astral está lá bem claro a energia mais receptiva ou mais ativa, que é a feminina ou masculina, ou é o yin e o yang, não é? Como nas diferentes culturas vão-lhe dar diferentes termos, mas todas elas, em todas essas culturas, é comum as mesmas características serem, portanto, as mesmas qualidades, e qualidades não é no sentido positivo ou negativo, é as mesmas características serem atribuídas a cada uma dessas energias ou desses estados de ser, sendo que lá está, o masculino é o mais ativo, é aquele do fazer, não é? Do concretizar, e o feminino é mais receptivo, é associado o masculino ao sol e o feminino à lua. E está muito associado, é uma certa conotação que o feminino é a noite, é o escuro, porque há essa. E daí que também nesta sociedade patriarcal que vivemos, se haja essa tendência a querer exacerbar o masculino e a querer celebrar o masculino e a querer que sejamos todos mais masculinos, cada vez mais masculinos. Estás doente? Vai trabalhar à mesma, toma este medicamento, qual descansar? Isso é para fracos. Cultura do hustle, go, 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 let's go. É tipo work hard, play hard, trabalha enquanto eles dormem. Essa é a cultura do masculino. Mas não só isso é errado para os homens, como é errado para as mulheres, porque isto é uma distorção da energia do masculino. Não é do homem, do homem masculino, independentemente do que é que depois possamos interpretar. Lá está, a questão de ser mulher, ter útero, não ter útero. Eu acho que ainda vem mais atrás que isso, porque todos nós temos a energia do feminino e do masculino. Eu vejo mapas de homens que têm muito mais energia de feminino do que masculino e de mulheres que têm mais energia do masculino do que o feminino. E claro que o objetivo, já durante a leitura eu falo nisso, que é tentar encontrar um equilíbrio. Claro que nós podemos ter aquela propensão, aquela tendência, mas nós queremos encontrar um equilíbrio, porque às vezes há excesso. Lá porque uma coisa está em grande quantidade não quer dizer que que sejamos bons nela, não é? Que estejamos a atuar da forma mais correta nela. E o mesmo se passa com o masculino e o feminino. E também não é porque há pouco
que quando atuamos bem. Não sei se estás a conseguir compreender, ou seja, não é porque temos uma energia masculina muito forte, sejamos homens ou mulheres, que somos muito fazedores, muito cumpridores, muito ativos, muito corajosos. Às vezes é o contrário, como tu falavas, é a distorção, seja em homens ou em mulheres. Portanto, esta energia do trabalho excessivo, da concretização, hum, é muito sintomática da sociedade em que vivemos e é perigosa para todos nós, portanto, homens ou mulheres. E estava-me a lembrar de uma tipo, de uma, dos memes, não era bem um meme, porque aquilo era mais sério, que eu li que falam sobre isso e falam sobre como esse era meio sarcástico e que ele dizia que as meninas têm que estar com atenção, que papam estas coisas todas que andam aí a ser divulgadas e têm que começar a distinguir o que é propaganda do que é o sagrado feminino verdadeiro, porque há muitas ideias de direita, às vezes de extrema direita, e de conservadorismo a serem passadas como sendo ideais do sagrado feminino, não é? E há, inclusivamente, uma noção que eu ouvi e que gostava da tua opinião, porque eu não sei o que pensar sobre isso, que os homens e as mulheres são diferentes, ok? Biologicamente são diferentes e que não deve ser esperado que façam as mesmas coisas. E isto, eu percebi que isto não era de um ponto de vista desempoderador, do tipo, uma mulher não pode ser mecânica, um homem não pode ser cozinheiro, porque já vimos que grandes homens, grandes cozinheiros são homens, não é? Às vezes até mais, porque lá está, tem uma energia muito competitiva. E não quer dizer que as mulheres não consigam fazer tudo o que os homens conseguem. Não é nada por aí, isso eu não concordo de todo. Mas essa teoria propunha então qualquer coisa do género, que não sei, que as mulheres eram mais dadas para certas tarefas que outras. E eu não sei bem o que pensar sobre isso. Porque eu compreendo, e é uma coisa, não sei se do inconsciente coletivo, uma coisa que já vem gravada em nós, de que as mulheres são as collectors, não é? Os homens vão à caça e as mulheres fazem, como é que se diz? É o hunting e o gathering, não é? Um vai à caça e o outro faz, tipo, cuida da casa no sentido de acumula coisas, porque as mulheres têm muito aquela tendência de comprar muita coisa, não é? As mulheres e os homens têm tendências diferentes e aqui as mulheres e os homens, não sei se é o masculino e o feminino, e é por isso que eu gostava de perceber o que é que tu achas, ou se é uma coisa cultural das mulheres e dos homens, mas, por exemplo, a maioria das mulheres a falar utiliza muito mais palavras que os homens para explicar uma ideia. Não sei se tem a ver com uma característica, não acredito que seja biológico, lá está, não sei se é um padrão que nos é passado, não sei o que é, mas as mulheres utilizam muito mais coisas, muito mais palavras para ilustrar uma mesma situação e em vez de irem diretas ao ponto, às vezes vão dar uma grande volta, não é? Como nós que às vezes falamos aqui, bué. Mas é para criar uma sensação. É porque há uma ligação do feminino em si, muito mais à intuição, à imaginação, toda a energia receptiva que está ligada ao feminino é muito essa, lá está, de acolher, não é? De receber os bens que são trazidos pelo masculino, e não tem que ser pelo homem, não é? Mas pelo masculino que existe em todos nós, mesmo as mulheres. Portanto, a mulher, para si própria, concretiza algo, não é? Faz algo, mas depois também tem que saber colher e recolher e acolher-se, e é nesses momentos que acolhe as ideias, que acolhe os insights, que acolhe tudo isso para depois agir. E esta ideia de que mesmo o feminino e o masculino são. É muito difícil, de certa maneira, quando se chega a um certo ponto, distinguir o feminino do masculino, lá está, quando começamos a ter uma certa percepção das coisas. E quando eu andei a estudar sobre Lilith, sobre a face negra da lua, não é? Portanto, a energia lunar, o lado negro da lua mesmo, portanto, o lado sombra, a energia sombra do feminino, que é algo que não se fala aí corriqueiramente do sagrado feminino, plantar a lua e aquelas todas coisas muito bonitas, mas
quanto esse lado sombrio do feminino é muito necessário para dar a origem à força que depois o masculino tem. Ou seja, para nós conseguirmos estar no masculino, primeiro temos que estar no feminino e no feminino selvagem. Não sei se me estou a fazer entender. E tu estavas a falar sobre como vamos alternando ao longo do dia, e é verdade, não é? Vamos alternando não só pelas características que nos são requeridas pelas atividades que vamos fazendo ao longo do dia, como falámos no outro dia, quando estávamos a falar em respiração e estávamos a falar nos ciclos divinos, que durante o dia, não é? Nós vamos trocando o suara, nós vamos trocando aquela respiração, aquele polo que é trocado a nível da respiração, como se fala no Swara Yoga, e isso vai alternando também o nosso estado, não é? Se estamos num estado mais receptivo ou estamos num estado mais ativo, mais passivo. Pois, é isso. É muito essa ideia que da dualidade chegamos ao todo, não é? Nós aqui na sociedade, que estamos, como ela está construída, sem dúvida que temos distorções, e não há só uma distorção do masculino, como há uma distorção do feminino, porque a distorção de um leva à distorção do outro e vice-versa. E o melhor, por isso, seria existir aqui o equilíbrio e perceber a cada momento qual a melhor energia, não é? A que nos conectarmos. Claro que isto também não podemos estar a pensar demasiado nisto, mas quando nós conseguimos começar a conhecer-nos e perceber esta ligação com o nosso lado feminino e com o masculino, depois começa a ser mais fácil também fluir entre ambos, não é? E aceitar. É o aceitar, desligar o botão, não é? Sair do trabalho, desligar o botão que tivemos ligado ali durante o dia e chegar a casa e ter ali outro tipo de estar e de ser. Porque, inclusivamente, se nós formos a pensar na mitologia, nós normalmente temos as deusas que representam o feminino e os deuses que representam o masculino, mas, por exemplo, a deusa Atena, da mitologia grega, ela, a mim, traz-me aqui duas perspectivas. Ela era a deusa da batalha, não é? Melhor no campo de batalha, até melhor que o deus da guerra. E isto passa por essa ligação ao lado masculino dela, não é? Portanto, por um lado temos este masculino numa figura feminina que está exacerbado e, portanto, falta-lhe aquela conexão com ela própria, este autocuidado. Ela está muito virada para o pensamento estratégico, que é positivo, mas é uma representação daquelas pessoas que não conseguem desligar o botão. Então ela está sempre, não é, no modo de fight or flight e no conseguir ter este pensamento estratégico, o que é, lá está, para uma batalha é importante tu saberes quando esperar e quando agir, não é? E partir para o campo de batalha com pés e cabeça, com uma estratégia bem definida. Mas depois, ao analisarmos através da psicologia esta deusa e comparando com a nossa psique, falta aqui a conexão, por exemplo, com a criança interior, e falta o autocuidado, e falta esta ligação ao feminino. E por causa disto, muitas vezes chamamos a Atena da deusa da guerreira ferida, não é? O que me leva aqui a outra questão, porque se por um lado temos aqui uma figura feminina com um masculino, não é uma questão de ser uma figura feminina, é um masculino em demasia, não é? Por outro lado, se nós pensarmos na guerreira ferida, também nos pode levar a pensar na distorção do feminino e em como nós muitas vezes romantizamos a guerreira, as mulheres guerreiras, tanto que ela fez, tanto que ela passou, tanto que ela consegue, olha lá. E que peso é que isso traz para aquela mulher? Ninguém se pergunta, não é?
que pesos é que isso trouxe, o que é que ela teve de abdicar. E, portanto, a Atena é uma daquelas deusas que mostra perfeitamente o que é que, neste caso, um masculino em demasia pode trazer, porque poderia ser um feminino, não é? Em demasia, mas neste caso é um masculino. E em como o masculino também está numa figura feminina, e ao mesmo tempo traz-nos outro problema, que é a distorção do feminino, através da guerreira ferida, que também tem aqui que levantar aqui pontos como a conexão com a criança interior, o autocuidado, o maternar, não é? Maternar-se. E por isso, até aqui na mitologia, nós pensamos muito, ok, as deusas são representação do feminino, mas também temos aqui esta deusa, por exemplo, que tem uma energia masculina muito acentuada. E é prova de que é uma prova muito, muito objetiva de que estas energias feminina e masculina estão em todos nós, eu acho. E estou-me a lembrar deste exemplo e com certeza poderei lembrar-me de outros. E pronto. Relativamente àquilo que tu me perguntaste, eu sinceramente não sei bem. Eu também ouvi ou li há pouco tempo que não se deve esperar que homens e mulheres façam as mesmas coisas. Eu acho que as coisas não são assim tão simples. Acho que isso realmente depende de pessoa para pessoa. E daí também a importância desta conexão, não é? E porque, bom, aquilo que eu li ou ouvi, lá está, eu não me lembro mesmo onde é que eu vi isto, mas esta pessoa falava nos aspectos biológicos, portanto, que os homens estão mais propensos a fazer determinadas tarefas que envolvam a força, que envolvam a rapidez, e que as mulheres estão mais propensas a fazer trabalhos, por exemplo, mais criativos, e até ligava isto ao hemisfério direito e esquerdo, os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, em como os homens têm o mais desenvolvido e as mulheres o outro, não é? As mulheres, portanto, têm aquele lado mais criativo desenvolvido e os homens o lado mais analítico. Mas será que isto não é estarmos a pôr as pessoas em caixinhas, não é? Portanto, sim, temos aqui os padrões biológicos. Pode-se falar, eu acho, e se calhar até me faz mais sentido, em tendências culturais ou padrões do inconsciente coletivo que facilitam determinadas questões. Facilitam determinadas, como é que se diz? Não é facilidades, mas não me estou a lembrar da palavra, mas facilitam que consigamos, não é? Que se calhar os homens estejam mais propensos a determinadas coisas do que as mulheres. Mas eu acho, principalmente na fase em que estamos, que isto se dilui. Eu acho que sempre se diluiu e muitas vezes estes papéis eram definidos pela sociedade e por aquilo que era mais facilmente aceite, porque na altura, há uns anos atrás, quando os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa, se calhar havia casais em que até preferiam o contrário, preferiam que fosse a mulher ir trabalhar, porque a mulher estava muito mais voltada para a carreira, porque existe essa mulher que está virada para a carreira, e o homem ficaria em casa com os filhos, porque também existem estes homens que estão voltados para a família, não é? Muito mais do que para o trabalho. E se calhar isto não acontecia, ou acontecia muito pouco, exatamente por causa dos padrões culturais e este medo de não aceitação. Tanto que, e lá está, nós já falámos sobre isto, quando se descobriram aqueles asteroides, não é, que estão ligados aqui às deusas, a certas deusas, aqueles 4 asteroides que estão ligados a Ceres, Juno, Palas, Atena e agora o outro não me estou a lembrar. Foi quando se deu a emancipação da mulher e a partir daí houve uma inversão, ou começou a existir aqui uma possibilidade diferente.
E, e, portanto, eu acho que isto realmente depende de pessoa para pessoa. Fala-se das mulheres enquanto cozinheiras, e tu deves ter esse exemplo muito bem. Os melhores chefes há muitos homens, não é? Nas cozinhas. E portanto, cai um bocadinho por terra essa ideia. Aquilo que eu acho realmente é que ainda existe esta tendência de colocar, ok, vamos nos dividir em homens e mulheres, e agora pomos as mulheres para um lado e as mulheres para o outro, e os homens para o outro. E não me faz sentido. Uma coisa é tu dizeres que, ok, a conexão ao feminino leva-nos a fazer determinadas atividades aqui mais ligadas aos nossos ciclos internos, e uma ligação ao masculino faz-nos estar cá mais para fora, não é? Na ação. Mas eu acho que isto realmente, não sei, diz-me o que é que pensas agora que eu te dei esta visão. Eu acho que isto realmente varia de pessoa para pessoa, que pode haver aqui alguma influência a nível de inconsciente coletivo, de facto, ou de padrões culturais, mas que nada é assim tão limitativo, né? Nem está assim tão definido quanto isso. Não sei. Eu tenho amigas, por exemplo, que estão muito mais voltadas para o trabalho do que para a família, sem dúvida. E metem o trabalho à frente da família. Já eu meto a família à frente. E não acho que isso influencie, seja o que for, nem a nossa forma de trabalhar, nem tem de afetar necessariamente depois a forma como também estamos em casa, não é? São prioridades diferentes. E, no entanto, não sinto que haja aqui uma menor ou maior conexão com o feminino. Acho que depende um bocadinho depois também das áreas de vida que estamos a falar. E, portanto, acho que isso não deve ser assim tão restrito, não é? Não devemos tentar definir tanto as pessoas. Acho que cada um realmente é livre para ser quem é e fazer aquilo que sente que deve fazer a cada momento. E acho que é muito por aí. Porque também há mulheres, nomeadamente no trabalho de campo, e eu conheço e falo, inclusive familiares minhas, que são tão boas a fazer aquele trabalho quanto os homens, não é? E aquilo exige ali uma certa força também, porque é o plantar, mas depois também tens de ir colher e à mão, né? Usar as mãos. Mas ok, mexer na terra aqui também é uma coisa que se pode dizer, mas isso também está muito ligado com o feminino. Ok. Não sei, é uma questão realmente complicada. Não tenho uma opinião propriamente formada porque não gosto de limitar, não é? Definir tanto as pessoas. Diz-me o que é que achas, tendo em conta agora isto que eu disse. Não sei, vamos falar sobre isto. Faz-me todo sentido aquilo que tu disseste e pôs-me a pensar sobre como acho que tudo o que está a acontecer e nós que estamos a caminhar para a era de Aquário, vamos começar a sentir cada vez mais essa dualidade a esvair-se. Por exemplo, isto porquê? Porque tu estavas a dizer acabaste a dizer que o trabalho do campo é masculino, é um trabalho físico, não é? Mas também ao mesmo tempo é considerado feminino. No fundo, eu acho que isto é como se fosse. Isto são dois polos de uma mesma coisa, não é? E na verdade, nós é que estamos a pôr essa imagem de que são dois polos. Porque na verdade eles misturam-se, é uma mesma coisa, não é? É o mesmo assunto. É como as coisas na astrologia, que todas elas trabalham em eixos, em polos, em opostos e complementares, não é? Mas elas não estão assim tão distantes. E se nós começarmos a ver isto como um espectro,
tal como existe na sexualidade. E porquê é que eu estou a falar nisso? Porque comecei a pensar nas pessoas não binárias e como cada vez mais se começa a trazer esse assunto da não identificação com um género, feminino ou masculino. E, portanto, eu acho que isso vai trazer, que agora ainda é algo muito inicial e as pessoas ficam muito, ai, os pronomes, e como se fosse, a sério, como se isso fosse o problema, tipo, get a life, não é? Que, tipo, who cares, não é? É a vida das pessoas, que as pessoas sejam felizes, querem ser amarelas às bolas, o que é que interessa? Que as pessoas sejam felizes. E eu acho que à medida que isto se for tornando, tal como foi essa questão da emancipação da mulher e tudo mais, quando existir este terceiro género, que não é um género, é no fundo é a fusão dos dois géneros, é o regresso à união, é o não me identifico nem com um nem com o outro, sou os dois, isso é o regresso ao todo. É um bocadinho o futuro. Mas o género, mas para surgirem as crianças é preciso um lado e o outro. Pá, está bem, mas a tecnologia também está a evoluir. Portanto, pá, desculpas, né? Bullshit. E, portanto, isto também é muito era de aquário. É muito, vamos usar a tecnologia. É o futuro a nosso favor. E é esta visão muito mais humanitária, muito mais integrativa, e sem medo de ser irreverente, de ser diferente, de ser a própria pessoa, não é? E, portanto, foi isso que me puseste a pensar quando começaste a falar sobre estas diferenças, que sim, que eu concordo contigo. Eu percebo que até certa extensão possa ser biológico, no sentido em que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos e tudo mais, quer dizer, há uma separação entre homens e mulheres porque não consideram que as mulheres possam jogar à mesma... consigam equiparar aos homens, não é? Mas a verdade é que há diferenças, não é? Há diferenças a esse nível, mas ao mesmo tempo não significa que as mulheres não consigam jogar futebol, não consigam fazer, etc, etc, que não haja mulheres muito superiores a homens, portanto, é como tu dizes, todos nós somos diferentes. Eu fui espreitar o teu mapa astral, não é? Enquanto estava a ouvir e tu a dizes que és muito mais família, e curiosamente tu tens energia ativa masculina superior, e eu também tenho. E não é por isso que somos work hard e tipo família que se lixe e não sei o quê. Não é por isso, é porque acho que também porque já estudamos estas coisas há muito tempo, não é? E então fazemos este trabalho, claro que, enfim, eu falo por mim, estamos sempre neste trabalho, não é? Não sou o supra-sumo da batata frita e acho que nunca vou ser. Isto é um trabalho para a vida toda, não é? Tentar encontrar o equilíbrio, o caminho do meio, como falam os budistas. Mas em relação a isto é verdade. Acho que nós começamos com o estudo do que é o sagrado feminino, do que são sociedades matriarcais, algo que eu gostaria de ver no meu tempo de vida, mas não nesta encarnação, não é? Não confio minimamente, embora se veja que estamos numa época em que há essa luta, começa a surgir e acho que se calhar começou com a nossa geração, talvez antes, eu agora não tenho aqui de cor, mas a nível dos trânsitos planetários, por exemplo, os trânsitos dos planetas mais distantes de nós, como Urano, Neptuno e Plutão, são planetas geracionais, porque eles têm trânsitos muito lentos. Então, o tempo que eles demoram a passar num certo signo, que lhes atribui determinadas qualidades, características, demora bastante tempo, demoram muitos anos e, portanto, afetam gerações inteiras. E eu acho que estas gerações, a nossa, talvez antes, e as próximas, cada vez mais têm. Temos agora o Urano em Touro, portanto, que vem para quebrar as estruturas, tradicionalismos e tudo mais, e portanto existe um chamado, anda a existir, e esta aproximação, não é esta aproximação, porque lá está, é uma transição que demora, que é feita, e, portanto temos 2.000 anos para a frente, então isto não é feito de um ano para o outro. Entramos na Era de Aquário. Não, tipo, todo o momento, todo o caminho é a entrada na Era de Aquário, não é? Todos os anos, todos os dias, todas as nossas escolhas são a entrada na Era de Aquário. E é uma era, então, de muita integração e de fusão. Claro que, como tudo, Aquário também tem defeitos, não é? E tu que tens lua em Aquário, eu não posso ter muito mal, estou a brincar. Mas Aquário também tem defeitos, não é? Às vezes diz-se que é aquela pessoa que adora a humanidade e os animais e não sei o quê, mas depois
a gostar do colega do lado e dos indivíduos em particular. Não, não, não. E gosta de se isolar, e gosta de... pode ter até uma certa ansiedade social, porque embora seja um signo de ar, é diferente, é um ar fixo e não é tanto de comunicação, assim, é uma comunicação, é algo mais mental, é mais tecnológico, está mais ligado a esse sentido, portanto pode haver ali teimosia nas suas ideias e pode haver, e fala-se muito sobre o que é que vai significar, eu acho que já falámos sobre isso, não é? Sobre o que é que vai, quando falámos sobre religiões e tudo, sobre como é que a era de Aquário, o que é que nos pode ou não trazer, a queda ou não das religiões organizadas, ou pelo contrário. Mas é isso, acho que não é que as pessoas não binárias sejam a solução, mas apresentam, não é? Agora não vamos começar a discriminar quem não é? Não passamos de 8 a 80. Mas, espero eu, mas trazem uma opção, trazem uma... Mesmo para quem se identifica com o seu género, consegue observar que é possível existir essa fluidez, que é possível existir pessoas que integram estas duas energias de tal forma, que incorporam-nas de tal forma que não se querem, não se querem decidir, querem ser as duas ao mesmo tempo e têm direito a ser as duas ao mesmo tempo. Portanto, more power to them, não é? E é isso. Faz sentido. Queria também pedir a tua opinião sobre uma coisa. Não sei se já ouviste falar naquele movimento Red Pill, aquele movimento misógino, no fundo, em que eles usam, os homens, e normalmente, quer dizer, nunca vi ser falado de outra forma, estamos a falar de homens cisgênero, não é? Portanto, homens que se identificam com o seu género de nascença, que são totalmente contra o transgénero, o que faz imensa confusão com o que eu vou dizer a seguir, mas eles basicamente pegam na cena do Matrix, não é? Naquela escolha entre o Blue Pill e o Red Pill, o comprimido azul ou o comprimido vermelho, sendo que o vermelho é aquele que vai levar o Neo a despertar e a ver a realidade das coisas, e utilizam isso para falarem de uma forma machista sobre as mulheres, para dizerem que as mulheres são manipuladoras, que são más, e basicamente queixam-se de um género de preconceito reverso, não é? Aqueles é que são os homens, é que são as vítimas, e o mais irónico disto tudo é que eles apropriam-se então desta metáfora do Matrix, que foi criado por duas autoras transgênero, portanto, LOL, ponto 1. E é assustador, porque isto leva-me a pensar, e eu no outro dia vi que tu estavas a ler um livro sobre o sagrado masculino, que tu depois até... tu mandaste-me para aqui, mas eu ainda não... Eu tenho que ir procurar, porque ainda não tive tempo. Mas é assustador o quanto esta... Chama-lhe um masculino tradicional, os seguidores do Red Pill. E basicamente é uma distorção ainda maior do masculino, quer dizer, é um movimento de revolta. Parece que se por um lado as mulheres estão a tentar despertar este lado matriarcal, não é? E ao mesmo tempo a tornarem-se cada vez mais lilithianas, a apropriarem-se do feminino selvagem, e neste movimento surgem livros como As Mulheres Correm com os Lobos. Por outro lado, não é? Quando distorce, como tu dizias muito bem, quando distorce numa polaridade, distorce na outra. E estão a surgir estes movimentos de homens que estão agora eles a tentar manipular as mulheres, outros a largarem completamente, a querer sair dos relacionamentos, basicamente a vilanizar as mulheres, assim como se fosse possível vilanizar um género inteiro, não é? E aliás, isso leva-me também a pensar numa outra coisa que é uma discussão que surge muitas vezes sobre se ser feminista é bom ou é mau. Porque ser feminista seria uma forma de energia masculina ligada ao querer ser feminino. Percebes? Eu compreendo isso por uma certa parte. Isso realmente é uma discussão muito complexa, não é? Há aqui várias coisas que eu não sei o que pensar, e tu também, não é? Sobre aquilo da biologia, se é diferente ou não, mas depois esta questão do feminismo, não é? E uma pessoa considera-se feminista por
por querer direitos iguais entre as mulheres e os homens, e não por achar que as mulheres são superiores aos homens. E às vezes há estas diferenças, e não sei, a nível de vocabulário, a nível da nossa língua, como podemos exprimir e expressar essas diferenças. Eu acho que há uma outra palavra, mas não me recordo. Bom, e melhor ainda, fui ao Google e o que é que eu encontro? Que basicamente, tipo as autoras do Matrix vieram dizer que há muita especulação sobre o que é que significa a Red Pill, o Blue Pill, o que é que pode querer dizer. Há quem associe que a Blue Pill é tipo manter-se no capitalismo e a Red Pill é o marxismo, não sei o quê, e elas vieram dizer que aquilo era tipo uma metáfora para a transição para o transgênero, não é? E portanto tinha a ver com a tomada de estrogénio, portanto da hormona feminina. E se isto não é simbólico, eu não sei o que é, porque os fulanos, tipo no fundo esta subcultura de homens que se encontraram na internet para falar destas coisas, para cuspirem ódio em relação às mulheres, ao feminino, não é? Porque espelham nas mulheres esse ódio que têm pelo feminino. O que é que eles foram exatamente pegar numa coisa cujo significado era exatamente o oposto. Portanto, a simbologia era mesmo engolir o feminino. Estás a perceber? Integrar o feminino, que é o que lhes faz toda a falta. Porque eles estão completamente com um masculino ferido e... Man, é brutal. Lá está. Tudo é símbolo. Sim. O Matrix pode muito bem... é interessante pensar como o Matrix, não é? Foi surgindo, vários filmes foram surgindo durante o processo de transição delas, talvez, porque no primeiro filme, eu tenho a ideia que no primeiro filme elas ainda aparecem no seu corpo de homem, não é? E na altura eram os Brothers Wachowski, acho que é assim que se diz, Wachowski Brothers, e agora já são conhecidas como as sisters, não é? Mesmo a nível de... Inclusive, quando estamos a falar dos filmes do Matrix, são feitos pelas Wachowski Sisters. Acho que é assim que se diz o nome, se não for, peço desculpa. E é curioso usar-se esta metáfora que foi criada por mulheres trans por causa de todo este processo, não é? E os homens cis estarem a usar isto neste movimento. Sorry, amiga, tive de cortar o raciocínio e enviar só aquele áudio pequenino porque fui aqui solicitada. Deixa-me voltar aqui a centrar o pensamento e já te respondo a tudo. Eu não conheço muito acerca do movimento Red Pill. Há aí muitos red flags para mim. E não... Mas pronto, esta associação que estes homens cis fazem, não é? Com o Matrix acaba por fazer ainda menos sentido. Portanto, what? E eles caem aqui, sem dúvida, numa de vitimização e de tornar a mulher a vilã, quando não deveríamos estar a caminhar para aí. O que é preciso é haver respeito uns pelos outros, não é? E não querer, não haver aqui o desejo de dominar ninguém, manter o respeito mútuo. A sociedade matriarcal, lá está, era muito voltada para a deusa e também então os homens eram voltados para a deusa na altura, sem estas coisas, sem o pensar que o homem é maior ou a mulher é melhor. E depois foi, segundo Campbell, houve uma subjugação desta devoção da deusa, que era algo lunar, não é? Pela adoração de deuses ou de heróis que estão ligados ao sol e portanto, toda esta cultura patriarcal. Então, de certa forma, houve aqui... eu li isto em algum lado, se calhar até foi naquele livro que tu estás a falar, em que nós adorarmos a natureza e esta reverência que nós tínhamos voltada para a natureza, não é? Se virou para uma tentativa do homem dominar a natureza. E eu acho que isto acaba por ser também aqui uma manifestação daquilo que se passa depois mesmo dentro da sociedade.
esse livro é o Flowering Wand, The Flowering Wand, da Sophie Strand. Eu ainda não acabei, aquilo são várias histórias, está a ser maravilhoso. E fala muito deste masculino fora de binarismos. E, inclusivamente, agora estou-me a lembrar que nós estávamos a falar, eu acho que, inclusive, nós falámos sobre isto há bocadinho. Sabes que isto depois a cabeça, isto a viajar na maionese, depois já não sei o que é que já foi dito ou não. Há certas coisas que me escapam, se eu só pensei ou se também as verbalizei. Mas há muito esta ideia, não é, de que a mulher está ligada à lua e o homem está ligado ao sol e os ciclos e não sei o quê. E esse livro, inclusivamente, fala do homem também como um ser lunar, porque também tem os seus ciclos, também tem aqueles momentos de recolhimento. E eu acho essa visão muito interessante. E, inclusive, lá estou eu aqui a lembrar-me de mais livros, eu acho que foi o Campbell, num dos livros que ele falou, ele dizia que o homem era, eu acho que era o homem ligado ao sol, a mulher ligada à terra, ou Deus era ligado ao sol e a mulher a Deus era ligada à terra, não é? A mãe terra e o Deus sol. E depois haveria um género fluido entre ambos que então pertenceria à Lua. Portanto, há aqui várias visões destas questões que aceitam, não é? Que exista diversas formas de sentir e de ver e de viver a vida. E tu te sentires bem com quem tu és, sem estar a tentar encaixar-te em caixinhas. E daí que os julgamentos nisto é mesmo muito... É uma coisa que nem devia acontecer, porque não faz sentido eu tentar julgar o outro. Quer dizer, não... Isto é algo que lhe é inerente, não é? E não... Por isso é que depois estes movimentos tipo Red Pill acabam por me fazer assim um bocadinho de confusão. E eu estou informada, sim, mas não consigo mergulhar muito porque é um trigger completo. E na verdade eu estar atrás de um computador, não é, a ouvir aquelas coisas, eu não consigo fazer nada. Consigo sim fazer depois no meu dia-a-dia quando deteto estas coisas. Por exemplo, em pessoas que me são próximas ou whatever, tentar aqui mostrar aqui a minha visão, porque felizmente eu não tenho, acho que não tenho ninguém que pense dessa forma, mas até porque é muito difícil, né? Normalmente estas pessoas, estes homens, parece que estás a falar com eles e ainda estás a bater ali contra a parede e estás a falar, se calhar é mais fácil até falar com a parede do que com um homem destes. Mas é muito isso. E depois, sim, não sei se estás a pensar no feminismo, porque o feminismo é aquele movimento político, né, filosófico, que defende a igualdade de direitos, enquanto que o feminismo é aquilo que pode ser considerado sinónimo de machismo, porque é aquele movimento social em que existe a quebra de hierarquização, mas que, segundo aquilo que eu entendo, trata-se de uma ideologia de superioridade, em como se a mulher fosse superior em relação ao homem. E, portanto, assim como o machismo acredita numa construção da sociedade hierarquizada a partir do género sexual, em que os homens, neste caso, estarão por cima, o feminismo acredita no mesmo, mas numa sociedade matriarcal, mas que eu acho que é muito esta distorção daquilo que era o matriarcal antigo. E é muito esta a minha visão sobre estas questões. Não sei se há aqui alguma ideia que tu queiras depois também que eu me explique melhor ou
mas é muito isto. Eu acho que tentar encaixar, não é? Tentarmos nós encaixarmos em caixinhas e tentar colocar os outros também em caixinhas, as caixinhas que nós queremos, isso não faz sentido nenhum. Vamos tirar caixinhas, vamos tirar etiquetas, vamos tirar tipo labels. Para quê labels? Deixem cada um ser como é, porque só assim é que se consegue a verdadeira liberdade, não é? É aquilo que eu acho. É isso, e eu fico a pensar o que é que leva, em que estado, em que podridão é que esses homens terão sido ensinados, criados, para estarem neste estado de total negação, não é? Do seu feminino, porque é isso, eles têm uma necessidade tão grande do feminino que estão a lutar contra ele, porque não sabem de outra forma, não é? They don't know any better, but pá, não é desculpa, não é? Quer dizer, hoje em dia estamos cercados de informação e, e lá está, isto tudo é sinal dos tempos em que vivemos e como eu te dizia, eu acho que não vamos viver numa sociedade matriarcal no nosso tempo de vida. Nem sei se sequer isso é uma coisa que... Normalmente as coisas transitam de um polo para o outro, não é? Não sei se alguma vez já houve uma sociedade intermédia, não é? Mas também ser matriarcal com certeza terá as suas dificuldades, não é? Terá os seus defeitos, não será uma sociedade perfeita, tal como uma sociedade patriarcal terá algumas coisas positivas, embora me custe ver, está-me a custar neste momento, a matriarcal terá algumas coisas negativas, que também me está a custar a ver. Tu já uma vez leste sobre isso? Olha, eu já li sobre isso, e há autores que divergem. A vantagem que eu veria numa sociedade matriarcal seria aquilo que eu li, a forma como alguns autores defendem que ela era construída, em que estas sociedades, né, não é propriamente um espelho da sociedade patriarcal em que há uma inversão do género dominante. Portanto, estas sociedades matriarcais seriam igualitárias e mesmo na reverência à deusa, mais do que até a um deus, supostamente homem, né? Seria algo que seria mais de igual para igual, sem tanta divisão, o que até me faz algum sentido, porque se nós estamos a falar destas divisões, isto é muito do patriarcado, não é? Portanto, se calhar numa sociedade matriarcal estas divisões e estas caixinhas diluíam-se mas depois também já houve alguém que disse que estas sociedades matriarcais não existiam de facto, apesar de as deusas terem um papel central, que continuavam a sociedade em si, tipo, tudo o resto continuava a ser muito... ser idêntica àquilo que é uma sociedade patriarcal, simplesmente a adoração, né, a nível de divindades depois mudou. E de facto, pronto, isto deixa-me a pensar, não sei, lá está, nunca tive numa sociedade destas e provavelmente na nossa vida, nesta vida, nunca vamos ver isso. Mas, segundo aquilo que eu me lembro, alguns autores falam de como as mulheres são as criadoras, não é? São aquelas que dão vida, têm então aqui um poder... temos o poder de criação, né? neste tipo de sociedade, que é diferente ao poder de dominação, de tentar dominar o outro, que está muito agregado ao patriarcado. O que não deixa de ser interessante, mesmo que acreditemos nós nunca acreditemos que existiram ou não, e não deixa de ser interessante para nós fazermos aqui a comparação, não é, entre umas e outras, sempre aqui entre uma sociedade e outra, sempre aqui com o pensamento crítico, porque depois também, lá está, não queremos cair na distorção daquilo que é o feminino.
Mas, inclusivamente, eu lembro-me de ver isto em textos relacionados com os celtas, mas não só, isto em vários pontos do mundo, que a deusa realmente, ou as divindades femininas tinham ali um papel central, não deixando de se dar importância e atenção às divindades masculinas. Aquilo que depois aconteceu foi que houve aqui, e nós vemos, nós falamos no Deus Pai, o Filho, né? Pai e Filho, temos aqui dois homens, e, bom, não vamos começar a falar de religião, porque depois também a história de Maria Madalena e tudo, bom, enfim, aquilo que está mais difundido e os textos que foram sendo descobertos depois, enfim, isso é tudo aqui toda uma outra conversa. Mas realmente não é a sociedade matriarcal, supostamente. Eu gosto de pensar que era mesmo isto que alguns autores defendem. Ok, temos aqui a mulher, a criadora, não há ninguém a dominar ninguém, somos todos de igual para igual e temos todos os mesmos direitos e os mesmos deveres, e não há aqui esta hierarquia, não há. E torna tudo muito mais fácil em termos de fluidez, não é? Não caber em caixinhas e não tentar, porque o patriarcado, ao dar aqui esta estrutura e definir limites, acaba se calhar não, depois acaba por cair no exagero e quer tudo demasiado definido e quer dominar, lá está. E é interessante pensar, então, que nestas sociedades matriarcais não existiria isso e existiria outro tipo de liberdade. Pronto, é o que eu te sei dizer sobre isso. Eu tenho algumas coisas que ainda não li sobre esse assunto. Depois, mais tarde, podemos voltar a falar sobre isso, para eu aprofundar também um bocadinho. Isso que tu dizes faz muito sentido, porque realmente é mesmo do casamento alquímico entre o feminino e o masculino que tudo nasce, não é? Eu compreendo o que é que tu queres dizer quando dizes que a sociedade matriarcal acaba por ser uma sociedade que inclui à mesma o masculino. E percebo que, de certa forma, mesmo em sociedades matriarcais em que há essa adoração à deusa, haja ainda uma ação que seja tomada a partir pela parte dos homens, não é? Porque os homens eles vêm em representação dessa energia da ação, mas o feminino vem então em representação a essa energia de integração, não é? De união, de acolhimento e, portanto, eu gostava de experienciar uma sociedade que fosse assim, mista. Eu acho que isso vai ser possível no momento em que nós, enquanto indivíduos, conseguirmos compreender que nós somos mistos, independentemente de sexo, géneros e tudo mais. Em tudo nós somos mistos, nós somos ação e nós somos repouso, nós somos fazer e nós somos esperar. E atualmente a situação está muito invertida, não é? Nos dois extremos, ou as pessoas têm uma grande necessidade de fazer e de cumprir e de realizar, ou então cada vez mais vimos pessoas a sofrer de depressão e de muitas doenças que acabam por ser o oposto dessa ação toda. Na macrobiótica diz-se que quanto maior a frente, maior o dorso. E Carl Jung também diz que quanto maior a luz, maior a sombra, não é? E quanto mais nos esticamos para um lado desta polaridade, mais nos esticamos para o outro. E isso não significa que sejamos nem muito masculinos nem muito femininos. Significa que estamos simplesmente a afastar do centro, que é onde está a virtude. E por isso eu sei que não vamos conseguir experienciar isto, pelo menos nesta vida, mas eu espero na minha vida pessoal, e acredito que tu na tua, que consigamos ao máximo encontrar este equilíbrio, que consigamos ao máximo fazer esse casamento alquímico entre o feminino e o masculino. Eu estava aqui a olhar a ilustração que o André do Atlas do Ser fez minha
e em que ele falava nisso mesmo, como o casamento entre o feminino e o masculino está tão bem integrado em mim que é difícil distinguir onde começa um e acaba o outro. E o que não significa, claro, que eu não passo por uma série de distorções durante toda a minha vida, mas acho que é mesmo essa a magia de estar vivo. É de nos apercebermos dos nossos estados constantes e tentarmos ir melhorando sem estar a chicotear-nos a nós próprios, mas mantendo sempre um misto de autocompaixão e de autorresponsabilidade neste caminho que é só nosso, é só nossa responsabilidade. Não, não somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem, não é? E essas pessoas que passam por essas distorções extremas, como o Red Pill, eles não são responsáveis, não têm culpa do que é que lhes aconteceu, mas são responsáveis pelo caminho que decidem tomar e o que é que decidem fazer com o que a vida lhes deu.